Oração da manhã Débora, a voz que Deus levantou em meio ao silêncio dos homens. Bom dia, povo abençoado. Antes de mergulharmos nessa poderosa revelação de hoje, quero te convidar a se inscrever agora mesmo no canal Raízes do Trono Eterno. Aqui, todos os dias, a palavra de Deus é viva, reveladora e transforma. Se você está sedento por mais de Deus, se deseja respostas do alto e anseia por entender os mistérios profundos da Bíblia, este canal é o seu lugar. Curta, comente, compartilhe e ative o sininho, porque aqui o céu fala. Hoje começamos com uma personagem que quebrou todas as barreiras em sua geração. Uma mulher ousada, levantada por Deus para julgar, profetizar e liderar um povo em guerra. Sim, hoje falaremos de Débora, a profetisa e juíza de Israel, que transformou o destino de uma nação com sua fé e coragem. A Bíblia, em Juízes 4:4, nos apresenta: E Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Essa frase aparentemente simples carrega uma revolução. Em uma sociedade dominada por líderes homens, uma mulher ouve. Deus fala em nome dele e guia o povo. Débora é mais do que uma personagem histórica. Ela é um símbolo do agir surpreendente de Deus. Quando os homens estavam em silêncio, omissos ou com medo, Deus levantou uma mulher para fazer o que precisava ser feito. Débora julgava causas, ouvia o povo, profetizava com ousadia e ainda convocava guerra com autoridade celestial. E o que isso tem a ver conosco hoje? Tudo! Em tempos em que muitos se calam diante das injustiças, em que líderes espirituais se escondem da responsabilidade, Deus continua levantando Déboras, homens e mulheres que não têm medo de agir quando Ele fala. Você pode ser essa voz. Você pode ser essa liderança onde quer que esteja, em casa, no trabalho, no ministério ou na sociedade. Quantas vezes nos sentimos pequenos, invisíveis ou despreparados para os desafios que nos cercam? Débora nos mostra que, com Deus, não importa o cenário, Ele capacita quem Ele chama. Ela não tinha um exército próprio, mas tinha a palavra, e com ela inspirou Baraque a guerrear e conquistar. Assim como está escrito em Provérbios 31:25, força e dignidade são os seus vestidos, e ela sorri diante do futuro. Essa é a descrição de alguém que sabe em quem confia, alguém que não teme o amanhã porque anda com aquele que já está lá. Meu irmão, minha irmã, onde está a sua confiança hoje? Você tem confiado em sua força ou tem se vestido da autoridade espiritual que vem do alto? Débora, uma liderança que inspira coragem. Se você chegou até aqui, já entendeu que Débora não era apenas uma mulher de oração, mas uma mulher de ação. E se ainda não se inscreveu no canal Raízes do Trono Eterno, esse é o momento ideal. Fortaleça esse ministério que tem levado a palavra com profundidade e autoridade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de encorajamento nesta manhã. Há muitas pessoas sedentas por uma voz de fé. Talvez a sua seja a próxima, que Deus usará. Voltemos ao cenário em que Débora se levanta como juíza e profetiza. O povo de Israel estava oprimido por Jabim, rei de Canaã. Seu comandante, Sísera, possuía 900 carros de ferro, um verdadeiro terror naquela época. O povo estava acuado, a liderança masculina temerosa. Mas então, a palavra de Deus veio a Débora. Levanta-te, este é o dia que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. Juízes 4:14. Que cena poderosa! Uma mulher profetizando a vitória diante do impossível. Não com armas ou estratégias humanas, mas com confiança no Deus que não falha, e ela não hesitou. Convocou Baraque, líder militar, e declarou: O Senhor marcha à tua frente. Quantas vezes precisamos ouvir essa frase hoje? O Senhor marcha à nossa frente. Ele vai adiante de cada batalha, cada dor, cada desafio que parece maior que nós.
Mas será que temos acreditado nisso? Ou temos paralisado diante dos carros de ferro modernos, dívidas, enfermidades, problemas familiares, crises espirituais? Débora nos lembra que liderança espiritual não é sobre posição, mas sobre disposição. Ela não buscou poder para si, mas usou sua influência para mobilizar o exército de Deus. Uma verdadeira serva do Senhor é aquela que se coloca na brecha, como intercessora, estrategista e guerreira. E aqui vem uma lição valiosa. Quando você se levanta em obediência, sua coragem contagia outros. Baraque, ainda que temeroso, confiou na direção de Débora. E o povo, vendo nela a direção de Deus, seguiu com fé. Sua liderança não impunha, ela inspirava. Isso é liderança celestial. Hoje, Deus continua chamando Déboras, pessoas que não se deixam intimidar pelas circunstâncias, que ouvem a voz de Deus acima do medo, que se levantam com a autoridade da palavra. Isso serve para você que ora sozinho pela sua casa, para você que sustenta um ministério com lágrimas e jejum. Para você que acha que está fazendo pouco, saiba que no reino tudo o que é feito com fé tem impacto eterno. E não podemos deixar de refletir sobre o papel profético de Débora. Ela ouvia Deus, discernia os tempos e guiava decisões. Hoje muitos se calam. Muitos perderam o hábito de consultar o Senhor antes de agir. Mas você está sendo chamado de volta à escuta. Volte a ouvir, volte a discernir, volte a obedecer. Queremos te desafiar agora. Pare por um instante e pergunte a Deus: Senhor, onde queres que eu me levante hoje? Ele vai responder. E onde ele apontar, vá com fé. Não perca a parte 3. Vamos falar da vitória final de Débora e como sua atitude ecoa até os nossos dias. Você não pode perder. Débora, uma vitória cantada para a eternidade. Se esta mensagem está tocando seu coração, não espere o final para agir. Clique em gostei. Compartilhe com mais uma alma que precisa de direção nesta manhã e, se ainda não se inscreveu, faça parte da nossa família aqui no canal Raízes do Trono Eterno. Juntos, vamos mais longe no propósito de Deus. A batalha havia começado. Baraque marchou com 10.000 homens debaixo da palavra de uma profetisa. E naquele vale, diante dos carros de ferro de Sísera, aconteceu algo que só o céu poderia explicar. O Senhor confundiu os inimigos. A chuva desceu, o terreno se encharcou, os temidos carros atolaram e o exército inimigo foi derrotado. Isso não foi sorte, foi soberania. Mas a história não termina aí. Sísera, o comandante do exército inimigo, fugiu a pé e se refugiou na tenda de uma mulher chamada Jael. E é aqui que outra mulher se levanta com ousadia. Jael acolhe o inimigo e, num ato de coragem, dá fim ao opressor. Quando Débora disse: "O Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher", poucos entenderam que não seria ela, mas outra. Deus usa quem quer, como quer, quando quer. O capítulo termina com o cântico de Débora, Juízes 5, uma das passagens mais belas e poderosas da Bíblia. Um hino de vitória, um tributo à ação divina e à coragem dos servos obedientes. O cântico revela o coração da profetisa. Ela exalta o Senhor, reconhece os valentes que se levantaram, repreende os que se omitiram e celebra a libertação do povo. Imagine começar sua manhã com um louvor como esse. Imagine declarar em alta voz que os que amam ao Senhor sejam como o sol quando se levanta em seu esplendor. Juízes 5:31. Esta é a oração que queremos selar com você hoje. Débora nos ensina que a fé deve ser acompanhada de ação, que escutar a Deus nos prepara para cumprir missões que parecem impossíveis, que mulheres e homens cheios do Espírito podem transformar a história de uma nação, que a obediência gera vitória e a vitória se transforma em adoração. Nesta manhã, talvez você esteja enfrentando inimigos poderosos. Pode ser uma enfermidade, um trauma do passado,
um medo que paralisa, um desânimo espiritual. Mas o mesmo Deus que marchou à frente de Débora, marcha à sua frente agora. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele não perde batalhas, ele usa os improváveis, ele age com perfeição. Por isso, ore comigo agora. Senhor dos exércitos, nesta manhã me coloco como Débora, ouvindo tua voz, confiando em tua direção e marchando em tua presença. Que o medo não me paralise, que a opressão não me cale, que tua justiça me sustente. Usa-me como usaste Débora, como Jael, como todos os que não se curvaram ao inimigo. Que eu cante vitórias que nasceram da obediência. Em nome de Jesus. Amém. E para você que acompanhou até aqui, saiba que não termina neste vídeo. A próxima oração da manhã trará outro personagem bíblico profundamente impactante, e você vai se surpreender como as Escrituras continuam vivas, atuais e transformadoras. Se inscreva, ative o sininho e volte amanhã. Traga alguém com você. Comece seu dia com propósito. Comece com a palavra.